16. Como lutar? Rebeca, Deus chamou-nos para sermos soldados e não pacifistas. Em lugar algum da Bíblia há espaço para os cristãos moles. Como foi exposto no capítulo anterior, somos destinados a sermos lutadores e soldados. E isso tudo, primeiramente, no mundo espiritual. Vivemos em um mundo governado por Satanás e o tempo se escoa. Por isso, o inimigo se torna mais e mais ousado. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6:12. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e, sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. 2 Coríntios 10:34. Participa dos meus sofrimentos. Coríntios 10:34. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. 2 Timóteo 2:34. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Jeremias 48:10. Assim que nos apossarmos do poder e da autoridade que Jesus nos deu, e em seu nome tomarmos a ofensiva na guerra contra Satanás, a perseguição que inevitavelmente virá, não virá da maneira como pensamos. As pessoas não irão, simplesmente, parar e dizer: nós não estamos difamando você pela sua prontidão na luta ao lado de Jesus. Não. Você será acusado de fazer coisas erradas que, na realidade, não fez, ou de ser extremamente radical e até mesmo enganando e mentindo. Nada é o que parece ser. Seus servos mais eficazes são os supostos cristãos mais fortes, os que vão à igreja regularmente e os mais bem-sucedidos, respeitados e honrados membros de sua comunidade. São estes os que irão acusar e perseguir aqueles que estiverem engajados na batalha espiritual por Cristo. Seremos perseguidos sim, por causa das almas que serão salvas e trazidas a Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus 5:10-12. Não se surpreenda quando a própria igreja, ou daqueles que você pensa serem irmãos e irmãs na fé, e também os de sua própria família. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20:29 e 30. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11:13 e 15. Nos duas queremos deixar bem claro uma coisa: não estamos tentando ditar regras a você e nem controlá-lo. Ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11:13 e 15. Nos duas queremos deixar bem claro uma coisa: não estamos tentando ditar regras a você e nem controlá-lo. Estamos, simplesmente, dividindo com você o que o Senhor nos ensinou. Você deve buscar a orientação diretamente dele. Deve aprender a ouvir-lhe a voz no Espírito. Somente o Espírito Santo pode ensiná-lo como fazer isto. Contudo, é necessário que você busque, fervorosamente, a comunicação com ele. De fato, diante do Senhor, é responsabilidade sua, como indivíduo, estudar cuidadosamente tudo o que os outros dizem a você. Deve verificar se o que lhe é ensinado está dentro do contexto bíblico. E isto inclui este livro, assim como tudo o que é dito pelos pastores. O próprio apóstolo Paulo instruiu os coríntios e faz muito bem em ler todo este capítulo, porque o mesmo contém ordenanças aplicáveis aos nossos cultos, mas que, na maioria das vezes, são negligenciadas ou desprezadas. Quem quer que seja que se envolva em uma batalha espiritual, deve estar preparado para lutar em mais de uma área. Mas, lembre-se, você não decide onde nem como lutar. Apenas o Senhor o faz. É necessário que, tão somente, fiquemos disponíveis para que Ele nos use do modo que escolher. Ele é o nosso comandante.
E o nosso objetivo deve ser, sempre, fazer a vontade de Jesus Cristo, para que, como resultado, ele receba a glória, e os outros, o conhecimento da salvação. Lembre-se, Jesus é Deus. Quem disser que ele é menos do que isso, é falso. Tenha cuidado em quem você confia, seja sábio, esteja sempre alerta à orientação do Senhor, pois ele nos adverte. A ninguém impõe. E Timóteo 5:22. Espere, sempre, para ver os frutos na vida de uma pessoa. Espere, até que o Senhor dê completa paz concernente a ela. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E João 4:1. Não se esqueça, que Satanás e seus demônios tentarão, sempre, enganar você, especialmente no que diz respeito a assuntos espirituais. Existem, pelo menos, 8 passos que deveriam ser seguidos por todos os que se engajaram na batalha espiritual. São eles: você deve aceitar o completo senhorio de Jesus em todas as áreas de sua vida. Deverá se dispor à total aplicação da cruz em sua vida, e isso deve ser experimentado no seu dia a dia. O Dr. W. Tozer escreveu um livro chamado Te Possui Sua Vida. Deverá se dispor à total aplicação da cruz em sua vida, e isso deve ser experimentado no seu dia a dia. O Dr. W. Tozer escreveu um livro chamado Te Pursuit of God, A Procura de Deus, que, penso, todo cristão deveria ler. A seguir, uma explicação do que significa a aplicação da cruz em sua vida, extraída do mesmo. Tudo no Novo Testamento concorda com o que é apresentado no figurativo Velho Testamento. Os resgatados não precisam mais ter medo para entrar no Santo dos Santos. Deus deseja que avancemos em direção à sua presença e vivamos toda a nossa vida lá. E isto deve ser vivenciado por nós em uma experiência consciente. É mais do que uma doutrina a ser defendida, é uma vida a ser desfrutada em todos os momentos, de todos os dias. Igualmente, a presença de Deus é o ponto central do cristianismo. O ponto central da mensagem presença divina apenas na teoria. Ele fracassa na ênfase do privilégio cristão. Isto é, de acordo com seus ensinamentos, já estamos posicionalmente na presença de Deus. Nada é dito acerca da necessidade de experimentarmos, de verdade, essa presença. O que é que nos impede? Usualmente a resposta a que ouvimos é que somos frios. Só que isso não explicará todos os fatos. Há algo mais sério do que a frieza de coração. E, o que poderia ser? Não seria a presença de um véu em nossos corações? Um véu que, se não for retirado, como o primeiro fora, ainda obstrui a passagem da luz, escondendo-nos a face de Deus. O eu é o véu opaco que esconde a face de Deus. Ele só pode ser subjugado na experiência espiritual e nunca pela mera instrução. Devemos varrer essa lepra de nosso sistema. Devemos varrer essa lepra de nosso sistema. Há muito que ser feito por Deus no que se refere à nossa morte antes de ficarmos livres. É necessário que convidemos a cruz para que ela efetue em nós esse trabalho. Devemos trazer os pecados do nosso eu diante da mesma para julgamento, e nos prepararmos para provação e sofrimentos semelhantes aos que nosso Salvador experimentou durante o governo de Pôncio Pilatos. Deixe-nos lembrar que, quando falamos da entrega do véu, estamos nos referindo à linguagem figurativa. O pensamento é poético, e de certo modo, bonito. Mas na realidade, não há nada de agradável nele. Na experiência humana, esse véu é feito do tecido da vivência espiritual. Diz respeito às sensações do nosso ser. E tocá-lo, é tocar onde sentimos dor. A retirada do mesmo fere, machuca e faz-nos sangrar. Se dissermos o que sentimos dor, a retirada do mesmo fere, machuca e faz-nos sangrar. Se dissermos o contrário, é fazer com que a cruz não seja a cruz e a morte não seja a morte, em absoluto. Na verdade, não é divertido morrer. Arrancar através do alto preço o material de que a vida é feita, não deixa de ser algo profundamente doloroso. Sim, foi isso que a cruz fez a Jesus e faria a qualquer outro homem que tentasse tirá-lo dela. Sejamos cautelosos no conserto de nossas vidas, no que se refere à esperança de sermos capazes de rasgarmos o véu. Deus fará tudo por nós. Nossa parte é rendermos e confiarmos. Devemos confessar, perdoar, repudiar a vida egoísta e considerá-la como que crucificada. Entretanto, devemos ser cuidadosos para distinguir a aceitação preguiçosa do verdadeiro trabalho de Deus. Devemos insistir que, se insistirmos que o trabalho seja verdadeiramente feito, ele será feito. A cruz é rude e mortal. Mas, é efetiva.
Ela não mantém a vítima morrendo nela para sempre. Chega o momento em que o trabalho termina e a vítima agonizante morre. Depois de tudo isso vem a ressurreição gloriosa e o poder. Assim, a dor é esquecida devido à alegria do véu que foi retirado e entramos na experiência real da presença do Deus vivo. Ter disposição de abrir mão, tanto de sua própria vida e da vida de seus amados, se o Senhor assim escolher. E, isso, provavelmente, provocará uma mudança total em sua vida. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mateus 10:37 e 38. Ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mateus 10:37 e 38. Quem, todavia, perde a vida por minha causa achá-la-á. Mateus 10:39. 4. Você deve aprender a ouvir o Senhor falar em seu espírito. A expressão ouvir o Senhor falar em seu espírito não significa que seja uma voz audível que pode ser ouvido com os ouvidos físicos. O que quero dizer é que, quando o Senhor diz algo no seu espírito, logo a mensagem é projetada em sua mente na forma de um pensamento. É por isso que se torna tão importante examinar, atentamente, os nossos pensamentos e pedir ao Senhor que mantenha as nossas mentes e corações puros. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. João 16:12-14. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as escreverei. Hebreus 10:15-16. O Espírito Santo colocará pensamentos em nossas mentes, é a maneira como ele nos fala e é um testemunho para nós. Satanás pode, também, colocar pensamentos em nossas mentes, mas lembre-se, o Espírito Santo confirmará em seu coração e espírito o que é de Satanás e o que não é. A Bíblia é uma segurança para nós. O Senhor nunca dirá algo que não esteja em concordância com ela. Enquanto você estiver orando e conversando silenciosamente com o Senhor, Satã não poderá ler os que coincidem com as circunstâncias que você estiver vivendo. Esta é uma outra razão importante para que você aprenda a controlar sua mente a fim de que a mesma não vagueie enquanto você estiver em oração e comunhão com o Senhor. Eu amo os que me amam, os que me procuram de madrugada me acham. Provérbios 8:17. A tradução literal, no hebraico, para a expressão de madrugada é, diligentemente, com inferência e seriedade. Conceito esse extraído das Strong's Exhaustive of the Bible Concordância Bíblica. Você deve procurar um relacionamento assim com o Senhor. Apenas o Espírito Santo pode ensinar-lhe a ouvir sua voz. Você deve procurar esse relacionamento através do jejum, lágrimas e oração. Lembre-se, o Senhor nunca faz nada às pressas, e provavelmente, Ele irá testar-lhe a sinceridade. Se você não pedir ao Senhor para fazer em você o trabalho da cruz como foi explicado na ação do Dr. A.W. Tozer, você não será capaz de desenvolver uma relação assim com Ele e da mesma forma não poderá fazê-lo se não estiver totalmente compromissado. Quando o Senhor falar a você e o que for falado estiver de acordo com a Bíblia, e também o Espírito Santo confirmar que é realmente a voz dele, então o que você deverá fazer será afirmar-se na fé. Do contrário, Satanás tentará persuadi-lo de que não foi o Senhor quem falou, e que você está apenas imaginando coisas. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Hebreus 3:7-8. O Espírito Santo falará se ouvirmos a sua voz, e se ouvirmos não devemos na fé e na obediência em concordância com o que ele nos disser. Usualmente, o Espírito Santo começa a nos falar ou despertar a atenção para algo que não agrada ao Senhor. A tentação é ignorar a comunicação e continuar a fazer o que não agrada a ele. Se você proceder assim, estará endurecendo o coração e acabará interrompendo a comunicação com o Senhor. Será testemunhado em seu coração que o que você ouvir procede de Deus, pelo Espírito Santo. Se o que você ouvir não for dele, aprenda a ser sensível à hesitação ou checar o que sentir. Com frequência,
ficamos ansiosos para prosseguirmos e fazermos o que está no coração. Não prestamos atenção a esses princípios. É necessário que aprendamos a ser pacientes e dispostos a esperar pela confirmação antes de agirmos. A impulsividade não tem espaço na guerra espiritual. 5. Você deve aprender a controlar a mente. Esta será, provavelmente, uma das coisas mais difíceis que você já fez. A ordem do Senhor é clara, porque embora ritual. 5. Você deve aprender a controlar a mente. Esta será, provavelmente, uma das coisas mais difíceis que você já fez. A ordem do Senhor é clara, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e, sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10.35 E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12.2 A mente é o maior campo de batalha. Satanás ataca-nos na mente mais do que em qualquer outro lugar. A batalha é sem tréguas e não terminará enquanto estivermos aqui sobre a terra. Quer queira ou não, você não mais deverá pensamentos que passam por nossa mente, e do mesmo modo, decidir se os mesmos significam obediência a Cristo. Enfrentemos o fato de que, basicamente, somos criaturas preguiçosas, e posso afirmá-lo, porque quando Deus, pela primeira vez, despertou minha atenção para isso, foi uma das coisas mais difíceis que ele me pediu para fazer. No decorrer do curso de medicina eu tive que estudar horas a fio. Sabia como manter a concentração absoluta nos estudos, mas ainda não controlava os meus pensamentos. Continuamos pela existência com os pensamentos. É a forma em que fomos criados. Somos responsáveis por trazê-los cativos a Jesus. É importante que você entenda que Satanás pode injetar os pensamentos em você, da mesma forma que um médico pode injetar os remédios em seu corpo. Ele e seus demônios podem fazê-lo do lado de fora do seu corpo. Eles não 12:13 e Jeremias 17.9 e 10. Portanto, seguindo o exemplo de Jesus quando estava na terra, devemos rejeitar, em alta voz, a Satanás e seus demônios. O inimigo colocará os pensamentos em sua mente, começando com a palavra eu, para que você pense que o pensamento foi originado por você. A propósito, o pensamento pode começar assim: certamente eu gostaria de fazer algo que você sabe que é pecado. Tão logo constate o pensamento, é preciso que você ataque a verdadeira fonte. Em voz alta diga algo semelhante a isto: Satanás e seus demônios, eu repreendo vocês em nome de Jesus. Não aceito esse pensamento. Vão embora. Imediatamente, tente pensar nas Escrituras, e se for necessário, recite a passagem bíblica para controlar sua mente. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é resto, Satanás e seus demônios, eu repreendo vocês em nome de Jesus. Não aceito esse pensamento. Vão embora. Imediatamente, tente pensar nas Escrituras, e se for necessário, recite a passagem bíblica para controlar sua mente. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4.8 Há um outro modo de controlarmos nossas mentes. Devemos, literalmente, reeducá-las e renová-las como está em Romanos 12.2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12. Os afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 3:12. Você já se perguntou como poderia revestir-se de coisas como bondade, misericórdia, etc. Pois eu já fiz a mim mesmo essa pergunta várias e várias vezes até que, finalmente, o Senhor deu-me a resposta. Devemos treinar, de antemão, nossas mentes para que, quando em determinadas circunstâncias, as pessoas nos ferirem, não reagiremos com nossas emoções naturais. Escolheremos agir com a misericórdia de Deus e devolveremos o bem pelo mal. O famoso escritor chinês Watchman Nee descreve a batalha pela mente da seguinte forma: de acordo com a Bíblia, a mente do homem é notável, porque a mesma constitui um campo de batalha onde Satanás é com acento circunflexo seus espíritos malignos contendem contra a verdade, e por sua vez, contra o crente. E fortalezas que os espíritos malignos anseiam capturar.
O campo aberto onde a batalha é travada em busca dessas fortalezas é a mente humana. Veja como o apóstolo Paulo a descreve, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e, sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10.35. Primeiramente, ele nos fala de uma batalha, depois onde a mesma se passa, e, finalmente, com que objetivo? Ela diz respeito, exclusivamente, à mente humana. O apóstolo compara os argumentos humanos, que são resultado de raciocínios, com as fortalezas do inimigo. Objetivo. Ela diz respeito, exclusivamente, à mente humana. O apóstolo compara os argumentos humanos, que são resultado de raciocínios, com as fortalezas do inimigo. Me ilustra que a mente, tendo sido aprisionada pelo inimigo, se torna enfraquecida pela guerra empreendida. Assim, conclui que muitos pensamentos de rebelião ficam detidos na fortaleza e é necessário que sejam levados cativos à obediência de Cristo. Tudo isso, plenamente, mostra-nos que a mente do homem é o cenário de batalha onde os espíritos malignos opõem-se a Deus. A mente, quando firmemente aprisionada por Satanás, se torna endurecida. Os homens seguem as inclinações da carne e dos pensamentos como filhos da ira e são também estranhos e inimigos no entendimento, porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. 2 Coríntios 314, Efésios 2.3. Depois de lermos todas essas passagens, podemos entender, claramente, como os poderes das trevas estão especialmente relacionados à mente humana e como esta se torna tão suscetível aos ataques de Satanás. No que se refere à vontade, emoção e corpo, os poderes das trevas não podem fazer nada se, primeiro, não ganharem algum terreno. Mas na mente humana eles podem trabalhar livremente sem que, inicialmente, se faça necessário persuadir a pessoa ou conseguir a permissão da mesma. É como se a mente já fosse posse deles. O apóstolo, ao fazer a comparação das mentes humanas às fortalezas do inimigo, parece sugerir que Satanás e seus espíritos imundos já estabeleceram um relacionamento profundo com as mentes dos homens e de alguma maneira eles as usam como baluartes para encarcerar os cativos. Na mente humana, eles impõem a autoridade deles, e através da mente de seus cativos eles transmitem pensamentos venenosos aos outros para que possam também levantar-se contra Deus. É difícil avaliar quanto da filosofia, ética, conhecimento, pesquisa e ciência no mundo fluem dos poderes das trevas. Contudo, de uma coisa estamos certos: todo e qualquer argumento, assim como o orgulho que constituem obstáculos ao conhecimento de Deus, são as fortalezas do inimigo. Parece estranho que a mente humana tenha esse nível de proximidade com as trevas. Não foi sob a instigação de Satanás que a humanidade cometeu o primeiro pecado da busca do conhecimento do bem e do mal. Por conseguinte, a mente do homem está especialmente relacionada com Satanás. Se vasculharmos as Escrituras cuidadosamente e observarmos as experiências dos santos, descobriremos que toda a comunicação entre os humanos e as forças satânicas ocorre no órgão do pensamento. Tome como exemplo a tentações do homem são apresentadas à mente deste. É verdade que ele, com frequência, usa a carne para conseguir o consentimento humano. Sim, em cada momento da sedução, o inimigo cria algum tipo de tentação e pensamento. Todas as tentações nos são oferecidas em forma de pensamentos. A definição original de arrependimento é a mudança de mente. Entretanto, mesmo depois do arrependimento, a mente do crente não fica totalmente liberada do toque de Satanás. Ele continua trabalhando do mesmo modo como trabalhava antes. Paulo, em sua carta aos crentes de Corinto, confessou que estava receoso de que, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11.3. O apóstolo também reconhecia que, assim como o Deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos, então ele iria cegar a mente dos crentes. A mente havia de acesso mais fácil para o inimigo concretizar seus propósitos. O coração de Eva era puro e ainda assim, ela recebeu os pensamentos sugestivos de Satanás. Desse modo, foi iludida pelo engano dele ao perder a linha do raciocínio e de tombar para a armadilha. Se um cristão que se vangloria de possuir um coração honesto e sincero, não aprender como expulsar os espíritos malignos em sua mente, ele continuará a ser tentado e enganado na perda da soberania de sua vontade.
Deus deseja restaurar a nossa mente para que ela seja como quando Ele nos criou. Assim, poderíamos não só glorificá-lo com o nosso proceder como também em nossos pensamentos. Quem é capaz de estimar o crescente número dos filhos de Deus que, devido ao descuido para com suas mentes, crescem limitados, obstinados e mesmo em algumas vezes, se corrompem e decaem um pouco da glória de Deus? O povo do Senhor precisa saber que mentes, crescem limitados, obstinados e mesmo em algumas vezes, se corrompem e decaem um pouco da glória de Deus. O povo do Senhor precisa saber que para desfrutar de uma vida plena com Ele, as mentes precisam ser renovadas. Quando um cristão constatar que não mais está sendo capaz de governar a própria mente, ele deverá perceber que o inimigo a está subjugando. A intenção de Deus é que o homem controle a si mesmo, pois, uma vez tendo autoridade para regular cada um de seus dons naturais, o seu processo mental deveria estar sujeito ao poder de sua vontade. Uma cristã deveria inquirir a si mesmo: estes pensamentos são meus? É o que estou pensando? Se não são meus, então deve ser o espírito maligno que é capaz de trabalhar na mente humana. A pessoa deverá concluir que uma vez não tensionando pensar e ainda assim os pensamentos continuarem, que eles não são seus, mas do espírito maligno. O Homem Espiritual, volume 3 de Atmanei. Deixe-me mostrar alguns exemplos. São 3 as fontes. Em quase todos os lugares que vamos, as pessoas nos criticam dizendo que não deveríamos falar sobre o Satã porque, procedendo assim, estamos dando glória a ele, etc, etc. Por que será que as pessoas agem dessa maneira? A resposta é porque quase sempre há bruxas na plateia. Elas se sentam atrás e com um simples encantamento enviam um demônio a cada pessoa no recinto. Por favor, observe, os demônios não entram nas pessoas. Eles jogam os pensamentos. Estas mulheres não deveriam falar sobre o Satã porque assim elas estão dando glórias a ele. A pessoa os assume. E eles parecem ser verdadeiros. A minha companheira de quarto na época em que conheci Elaine não era cristã, e para ser franca, eu não gostava nada dela. De um modo relutante concordei em deixá-la ficar comigo no ano letivo, na esperança de trazê-la ao Senhor. No entanto, aquele ano foi extremamente difícil para mim. O Senhor estava me ensinando a controlar a minha mente. O que o Espírito Santo me mostrou foi que, em quase todas as manhãs, enquanto eu me preparava para o trabalho, mesmo não tendo visto Sui, ainda, ela ficava em minha mente e lutávamos o tempo todo. Assim, quando eu a via estava tão irritada com ela que não era capaz de dizer um civilizado bom dia. Pois é, de onde procediam esses pensamentos? Não eram meus. Tamanha era a luta para controlá-los que muitos foram os momentos em que tive de dizer a mim mesma: Rebeca, cale-se. Porém, isso não funcionava porque os pensamentos de raiva continuavam. E por que eles continuavam? A resposta é que quando eu dizia a mim mesmo para ficar calada, na verdade, eu estava resistindo a Satanás com minhas próprias forças, e quando tentamos resisti-lo com nossos próprios recursos, perdendo, eu dizia a mim mesmo para ficar calada, na verdade, eu estava resistindo a Satanás com minhas próprias forças, e quando tentamos resisti-lo com nossos próprios recursos, perdemos a batalha antes mesmo de iniciá-la. Graças a Deus que, à medida em que o Espírito Santo me treinava para reconhecer que aqueles pensamentos vinham de fora e do inimigo, eu comecei a ter vitória quando passei a repreendê-lo, em voz alta no nome de Jesus. Logo que percebia que os primeiros pensamentos depreciativos ou de ira a respeito de Sui começavam a surgir na minha mente, imediatamente eu dizia: Satanás e seus demônios, eu os repreendo no nome de Jesus. Não aceito esses pensamentos sobre Sui. No mesmo instante, forçava a mim mesma para pensar numa parte da Bíblia e recitava em voz alta. Então, eu tinha vitória porque eu estava resistindo ao inimigo com o poder de Jesus e todo o meu relacionamento, famílias, igrejas e até comunidades inteiras são destruídos por essa tática simples do diabo. Veja as figuras I, 2 e 3. Memorizar as Escrituras é um outro ponto muito importante. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmos 119.9 e 11. O modo de guardar a palavra de Deus no coração é memorizá-la. Não sou capaz de enfatizar o quanto isto é importante, acredite-me. Quando se luta contra os demônios, não há tempo para ficar folheando a Bíblia. Se todas as vezes que precisar da palavra de Deus, você tiver que abrir as Escrituras, poderá perder a própria vida ou a vida daquele por quem está lutando para libertar. Existe um jeito fácil de memorizar as Escrituras.
Separe um tempo a cada dia. São necessários 20 minutos no tempo que gasto na frente do espelho para secar meus cabelos. Escreva os versículos que você quer decorar em um cartão com cerca de 8 cm x 12 cm. Ao escrevê-los, não se esqueça de colocar a referência antes e depois dos mesmos. Não ultrapasse o limite de 2 ou 3 versículos em cada cartão. Então, em voz alta, repita os versos e a respectiva referência até que consiga fazê-lo, uma ou duas vezes, de olhos fechados. Por exemplo, João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 Faça isso uma vez por dia, e a cada semana troque os versículos no cartão. Se fizer assim todos os dias, fielmente, durante 3 meses, aí sempre. Logo, você constatará o Espírito Santo trazendo de volta esses versos em sua mente várias e várias vezes ao dia. Este será um jeito fácil, rápido e indolor para decorar a palavra de Deus. 7. Autoridade. Deus sempre coloca seu povo debaixo de autoridade. Esta é uma lição que devemos aprender logo, se quisermos sobreviver na guerra espiritual. A menos que estejamos dispostos a obedecer às autoridades delegadas, nunca obedeceremos, verdadeiramente, a autoridade que vem diretamente de Deus, e dessa maneira perderemos muitas batalhas porque não ouviremos e consequentemente não obedeceremos nosso capitão Jesus Cristo. Penso que seja sábio destacar, aqui, uma seção do livro espiritual Authority Autoridade Espiritual, de Watchman Nee, da Christian Fellowship Publishers Inc., 1972. Os Filhos de Deus de Watchman Nee, da Christian Fellowship Publishers Inc., 1972. Os filhos de Deus não só deveriam aprender a reconhecer a autoridade como também ter consideração por aqueles a quem são destinados a obedecer. O centurião falou ao Senhor Jesus dizendo, pois também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Mateus 8,9. Ele era, verdadeiramente, um homem que conhecia a autoridade. Assim, como Deus sustenta todo o universo com sua autoridade, todos os seus filhos estão sob essa autoridade. Entretanto, se um deles for independente e autoconfiante, não se sujeitando à autoridade delegada por Deus, então nunca poderá se empenhar no trabalho divino sobre a terra. Cada um dos filhos de Deus deve estar sujeito à autoridade, em obediência, para que possa relacionar-se em harmonia com os outros. Embora seja triste dizer que muitos falham neste aspecto, se você se sente incapaz de se sujeitar à autoridade de um chefe em seu trabalho, como então, poderia realmente se sujeitar à autoridade de Deus? Por isso também, seja cuidadoso sob a autoridade de quem você irá se colocar. Não se apresse em se tornar membro de uma determinada igreja, até que tenha absoluta certeza que é o lugar onde Deus o quer. Uma vez que estiver sob a autoridade escolhida, o próprio Deus considera sua desobediência a ela algo muito sério. Em resumo, se você desobedece a essa autoridade, estará dando terreno legal a Satanás em sua vida. O mesmo se torna verdadeiro, no que se refere às mulheres. Muitas são as moças que sentem que não podem sobreviver sem se casarem. Desse modo tendem a comprometer-se com homens que sentem servir ao Senhor mas que estavam presas em um casamento em que o cônjuge não tinha o mesmo interesse. Assim, por terem se comprometido em um relacionamento dentro do matrimônio, Deus não honrará qualquer rebelião por parte delas contra o marido. Nunca serão livres para servir ao Senhor da mesma maneira como quando solteiras. Se chegar uma época em que, para obedecer à autoridade de Deus, será preciso que você desobedeça a uma determinada autoridade governamental, então deverá estar preparado para sofrer a punição. O exemplo disso foi quando Daniel recusou-se a obedecer o decreto do rei Dario que proibia quem quer que fosse de orar a Deus por um período de 30 dias. Entretanto, Daniel não o fez em secreto. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos, 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças, diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6,10. Daniel fez a opção de obedecer a Deus e não ao governo. Mesmo assim ele agiu abertamente se dispondo a receber a punição. Deus, no entanto, honrou a Daniel livrando dos leões que estavam na cova em que foi atirado. Muitos foram os mártires que deram suas vidas por obedecerem a Deus e não aos governos. Quantos de vocês, leitores deste livro,
estariam dispostos a perderem o emprego por não consentirem parar de compartilhar o evangelho e orar no trabalho. Recomendo, firmemente, aqueles que de qualquer modo estiverem envolvidos na batalha espiritual que leiam o livro espiritual Authority Autoridade Espiritual, de Watchman 8. Nunca subestime o poder de Satanás ou trate-o com desrespeito. E também, não pense Autoridade Espiritual, de Watchman 8. Nunca subestime o poder de Satanás ou trate-o com desrespeito. E também, não pense que ele não pode ou que não está ativo em sua vida. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo, e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Judas versos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. 2 Pedro 5.8. Nunca se esqueça que a batalha é real. Se estiver na linha de frente é bem provável que você seja abatido. Inimigo. Não estamos dando qualquer glória ou honra a Satanás, porém, ele é um adversário astuto e muito mais inteligente do que nós. Não se esqueça do que Deus disse quando criou Satanás. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ezequiel 28.12. Satanás é a mais linda e inteligente criatura que Deus criou. Não podemos esperar vencê-lo com a nossa pequena inteligência humana, ou entender suas táticas. Devemos permanecer totalmente dependentes do Senhor para revelá-las a nós. Podemos resistir e superá-lo somente através do poder de Jesus Cristo. Quando uma pessoa deixa de respeitar Satanás, ela se torna descuidada e a porta fica aberta ao orgulho e muitos outros enganos do inimigo. Discutiremos aqui 5 áreas de batalha. Não estamos afirmando que o que vamos dizer seja completo. Porém, o Senhor direcionou de mente espiritual. As áreas são: os demônios, os espíritos humanos dos satanistas, criaturas físicas como os animais malignos. A palavra licantrope se refere apenas aos lobisomens e não a outros animais malignos. Os humanos e a batalha espiritual em seu corpo espiritual. As 2 fontes especiais de instruções sobre como se luta na batalha espiritual estão nos Salmos e no livro de Josué. Qualquer arma mencionada na Bíblia está à nossa disposição para usarmos no mundo espiritual. Estude a palavra de Deus. Tenha um caderno de anotações para escrever tudo o que o Senhor revelar a você à medida em que for lendo. Assim, você terá informação para revê-la sempre que desejar. Do contrário, gastará muito tempo tendo que aprender de novo coisas que sabe, mas que no momento, esqueceu. Demônios. Os demônios são criaturas muito inteligentes. São espíritos e não possuem contrário. Gastará muito tempo tendo que aprender de novo coisas que sabe, mas que no momento, esqueceu. Demônios. Os demônios são criaturas muito inteligentes. São espíritos e não possuem, normalmente, corpos físicos. Embora possam, por um determinado tempo manifestar-se com corpos físicos que podemos ver e sentir. Eles eram anjos a serviço de Deus, e Satanás, o líder deles, era um arcanjo. Ele é uma das mais poderosas e inteligentes criaturas criadas por Deus. A inteligência humana não se compara em nada dele. Desde a eternidade, ele escolheu rebelar-se contra o Criador e tentou exaltar a si mesmo acima de Deus. Um grande número de anjos seguiram-no preferindo servi-lo do que a Deus. Estes anjos, com frequência, são chamados de anjos caídos e são vários demônios. São todos mentirosos do mundo. Possuem uma hierarquia de forças e habilidades e só podem ser derrotados com o poder de Jesus. Mesmo estando em uma notável posição de autoridade em Jesus sobre eles, devemos fazer uso dela respeitosamente. É tão extenso o número e a variedade de demônios, que não poderíamos nomear a todos. E também um mesmo demônio tem diferentes nomes dependendo da área geográfica em que estiver. O reino de Satanás é altamente organizado e muito eficiente. A Bíblia se refere aos mais poderosos, como príncipes e governadores sobre várias áreas do mundo. Eles conhecem muito bem a Bíblia. É por isso que devemos conhecê-la no lodo. São espertos em torcer as Escrituras para dar outro significado ao que Deus disse. Se não soubermos a Bíblia, seremos presas fáceis para eles. Não achamos necessário listar ou nomear os demônios, porque além de ser uma tarefa impossível, o Espírito Sansária, a cada vez que precisarmos de lidar com eles, o tempo e o espaço não nos permite falar mais sobre libertação.
Ficaremos apenas com os detalhes apresentados no caso de Elaine e nos outros que eu mencionei, assim como as áreas na vida de uma determinada pessoa e as portas que são abertas nas vidas de muitos. As publicações posteriores falarão muito mais a respeito e com mais detalhes. 0. Os espíritos humanos dos satanistas. Lidar com os espíritos dos satanistas é quase o mesmo que lidar com os demônios, exceto que é preciso lembrar, sempre, de que se trata de uma vida humana e o objetivo primário é a salvação. Aceitamos muito mais os tormentos dos espíritos humanos sem lutarmos contra, porque não desejávamos feri-los e sempre pregávamos o evangelho a eles. Lembro-me de uma noite, pouco depois da última libertação de Elaine, de estar na cozinha lavando a louça da janta. Estava sozinha e chorava, enquanto lavava os pratos, orando ao Pai. Aquele tinha sido um dia particularmente árduo. Elaine constantemente sendo atormentadas pelos espíritos dos satanistas. Nada parecia controlá-los. Éramos constantemente levantadas por essas forças invisíveis e atiradas ao chão ou contra a parede ou, quando não era assim, os objetos eram atirados em nós. Ficávamos exaustas além de espancadas. Podíamos deter os demônios simplesmente repreendendo-os no nome de Jesus. Mas, quanto aos espíritos humanos não podíamos detê-los da mesma maneira. Eu chorava diante de Deus em desespero. Pai, por favor, o que podemos fazer? Parece que minha casa tornou-se uma via pública aos poderes e espíritos malignos que desejam entrar. Tu sabes como eles estão nos atormentando. Não posso mais aguentar isso. Naquele exato momento, o Espírito Santo fez fluir em minha mente a história do Cordeiro da Páscoa que está em Êxodo capítulo 12. Depois me disse, Êxodo capítulo 12. Depois me disse, desde a morte de Jesus não há mais sacrifícios com sangue. Assim, em contrapartida, o que você diria que pode ser usado para substituir o sangue? O óleo. Perguntei. Muito bem. Então o Senhor me fez lembrar de Êxodo capítulo 40, onde ele instruirá Moisés sobre a unção com óleo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Êxodo 40.9. Enquanto refletia sobre essa passagem, o Senhor mostrou-me a necessidade de pegar o óleo, ungir minha casa e santificá-la a ele. Assim, peguei o óleo que tinha, óleo de cozinha, e passei nas portas, do mesmo modo que nos marcos e fechaduras. Passei também, nas janelas. Terminando de fazê-lo, pedi ao Senhor que passei também, nas janelas. Terminando de fazê-lo, pedi ao Senhor que santificasse a minha casa diante dele e a selasse com o escudo do seu precioso sangue. Assim, deixei as portas abertas, voltei para dentro de casa e de pé no meio dela pedi ao Senhor para purificar e retirar todos os espíritos malignos que estivessem dentro dela. A mudança foi imediata e dramática. Desde aquele instante nem os demônios e nem os espíritos humanos conseguiram mais entrar. Quando se está envolvido com trabalhos de libertação, é normal que as pessoas, constantemente, entrem e saiam de nossa casa. Algumas vezes, julgamos necessário ungí-la novamente e limpá-la ocasionalmente. Os envolvidos na guerra espiritual acharão esta atitude benéfica. O Senhor também nos ensinou que todas as vezes em que mudássemos para uma casa diferente, deveríamos andar nas bordas. Você que está sendo afligido por um espírito humano, não apenas de um satanista mas, até mesmo de um irmão na fé que tem ódio no coração contra você, será benéfico que um irmão ou irmã unja você e ore pedindo ao Senhor uma cobertura especial, não apenas contra as forças demoníacas, mas também, contra os espíritos humanos. Fique alerta para a possibilidade de espíritos humanos falarem e agirem através de uma pessoa ainda não liberta. No mais, o Espírito Santo dará, pessoalmente, a você a orientação apropriada para cada ocasião. As feras malignas e a manifestação física de demônios. Os vampiros e os lobisomens são conhecidos como lendas há muitos e muitos anos. Muito já se escreveu acerca deles e foram o centro de inúmeros filmes e histórias. Infelizmente, quase todo mundo acredita que eles são criaturas simuladas da fantasia e que quase tudo que é dito sobre eles é inexato. Espantem-se. Estas criaturas existem. Deixe-me definir o que quero dizer com feras malignas e vampiros. Veja, estas criaturas existem. Deixe-me definir o que quero dizer com feras malignas e vampiros. Vejamos, então, alguns versículos interessantes. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51.5. Desde a queda de Adão, os humanos nascem pecadores e suas formas físicas são peculiarmente afetadas pela iniquidade. Iniquidade significa maldade ou perversidade. Como consequência,
Os demônios têm grande poder sobre os nossos corpos físicos. As pessoas que são totalmente comprometidas com Satã, podem e pedem certos demônios para morarem dentro delas. Estes demônios podem provocar tremendas mudanças físicas nos corpos em que residem. É de grande conhecimento também, que os mesmos podem dar uma força incomum. Lembre-se do endemoniado Gerazeno de Lucas 8. As feras malignas são produzidas. Lembre-se do endemoniado Gerazeno de Lucas 8. As feras malignas são produzidas por estes demônios. Eles produzem as mudanças físicas no corpo da pessoa, fazendo com que a mesma fique parecida com um animal, mas com a força e características de um super-humano. São muitos os versículos que falam sobre esse assunto. Naturalmente, os termos animais malignos ou feras malignas não são usados por serem termos imparcialmente modernos. Vejamos: estabelecerei paz na terra. Farei cessar os animais nocivos da terra. Levítico 26.6. Enviarei para o meio de vós as feras do campo. Levítico 26.22. Nestas duas referências uma distinção clara é feita entre os animais nocivos e os animais selvagens. Aqui, Deus está dizendo aos israelitas que se eles obedecessem os seus mandamentos, ele faria cessamente. Quando Deus dera a Moisés a lei, ele designara certos animais puros e impuros entre os animais domésticos e entre os selvagens. Assim, os animais nocivos são claramente diferentes dos animais selvagens. São meus os animais selvagens. Salmos 50.11. Existem muitas referências sobre os animais selvagens pertencerem ao Senhor. Porém, o mesmo não se pode dizer quanto aos animais nocivos. Encontramos em Ezequiel a mais interessante das passagens. Aqui, o Senhor instrui Ezequiel para ir ao templo em Jerusalém a fim de que o mesmo pudesse ver o que estava acontecendo lá. Na época, os israelitas estavam adorando a Satanás e seus demônios e praticando todos os tipos de perversões. Disse-me: entra, e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei, e vi, eis toda forma de répteis e de animais da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Ezequiel 8.9 e 10. Na então citada referência de Coríntios 10.19 e 20, fica claro que estes ídolos eram imagens de demônios que eram adorados. Acredito que os desenhos vistos por Ezequiel não eram apenas de demônios mas, também, das feras malignas. Israel estivera no Egito por mais de 400 anos antes dessa época. Os hieróglifos encontrados no Egito contêm desenhos de criaturas meio homem, meio animal. Neles destacam-se os de corpos humanos com cabeças de lobo. Vários versículos mostram que os israelitas praticavam as tradições egípcias do mesmo modo que as formas de adoração. No Novo Testamento são encontrados referências a esses animais nocivos. Foi mesmo dentre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras nocivas, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Tito 1.12 13. Como entre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras nocivas, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Tito 1.12 13. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo, e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e, quanto a tudo que compreendem foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. O erro de Balaão era a adoração a demônios, especialmente Baal. Judas 7:11. Existe uma passagem idêntica em 2 Pedro 2.10-12. Em Judas 7:11 podemos ver como os homens são corrompidos e transformados em animais pela perda do respeito e pela associação e adoração aos demônios. É clara a referência à corrupção da carne e uma ilusão à carne estranha a outra carne. Devemos buscar a sabedoria do Senhor para entendermos tudo o que está escondido nas Escrituras. Acreditamos que estes versículos fazem referência ao fenômeno de seres humanos literalmente transformados em animais nocivos. Essa transformação provoca uma mudança física temporária. A maioria das pessoas considera os lobisomens, vampiros e zumbis como pura fantasia. Os cristãos precisam entender
Que Satanás e seus servos lidam seriamente com os precisam entender, que Satanás e seus servos lidam seriamente com eles e, que eles realmente existem. A atividade satânica na Idade Negra era intensa, porque a luz do Evangelho de Jesus estava quase extinta. A prática da feitiçaria estava desenfreada durante aquela época, até que Deus trouxe a reforma e o Evangelho foi pregado novamente. Os únicos relatos precisos que fomos capazes de encontrar acerca da existência desses animais malignos foram as traduções dos escritos de uns poucos cristãos da Alemanha durante o início da Reforma. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que, nos últimos dias antes de sua volta, o mal iria aumentar tremendamente, muito mais do que na Idade Negra. Satanás se move com agilidade e estamos para ver mais e mais as manifestações de seu poder. A explosão de filmes sobre o oculto, filmes de terror, o rock, jogos e literaturas, as ração, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então se alguém nos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acredites, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24.21-24. Vejamos um pouco do que se sabe sobre esses animais malignos, especialmente os lobisomens. Em primeiro lugar, é dito que se uma pessoa for mordida por um lobisomem, ela se tornará um deles. Sinto que isso está completamente errado. A Bíblia indica que, para uma pessoa ser afetada a esse nível, ela deve estar em um relacionamento com os demônios que é proibido por Deus. Por outro lado, de minha própria experiência e pela experiência de outros, é pouco provável que uma pessoa seja mordida por um lobisomem. Porque o que estes demônios humanos desejam é a destruição dos outros. Se chegarem perto de uma pessoa, o bastante para mordê-la, o mínimo que farão será rasgá-la ao meio. Não se contentarão com uma simples mordida. Satanás os usa para a disciplina. Penso que irão se multiplicar demasiadamente na grande tribulação. Uma outra crendice a respeito dos lobisomens que considero falsa, é a seguinte: eles se transformam em animais apenas à noite quando é lua cheia. Posso afirmar que isso é falso porque eu, pessoalmente, encontrei um lobisomem durante o dia e não era época de lua cheia. A pergunta-chave aqui é: como podemos, efetivamente, lutar contra estas criaturas? E a resposta não poderia ser outra, no nome no é. Como podemos, efetivamente, lutar contra estas criaturas? E a resposta não poderia ser outra, no nome e no poder de Jesus Cristo. Até a presente data, não tenho conhecimento da libertação de nenhum deles. Contudo, o trabalho de Cristo na cruz foi tão perfeito que estou segura de que se a pessoa envolvida estiver disposta a sacrificar a própria vida, poderá obter a libertação. Estas pessoas entregaram seus corpos a tal ponto para serem controlados pelos demônios que, se não for por um milagre absoluto do Senhor, duvido que estes demônios possam ser expelidos sem resultar na morte das mesmas. Como já mencionei, eu mesmo me encontrei frente a frente com um lobisomem. Talvez seja útil descrever essa experiência. Certa vez, na penumbra do anoitecer, eu estava indo do meu consultório para o hospital para ver um paciente que tivera psoas num raio de, pelo menos, 1 milha. De repente, cerca de um quarteirão à minha frente, um enorme lobisomem saltou para o meio da estrada. Quando cheguei mais perto, ele ergueu-se firmando nas pernas traseiras. Coloquei o pé no acelerador com a intenção de desviar-me dele, mas o carro não respondeu. A despeito de todas as orações e tentativas com o motor ainda funcionando, ele não andava. Fiquei assentada, olhando aterrorizada, para aquela horripilante criatura que eu nunca tinha visto. Senti-me como que estivesse afogando no poder maligno que irradiava dele. Ele voltou a cabeça para trás e soltou um som terrível de um uivo que nunca esquecerei. A seguir, olhando-me diretamente nos olhos, disse: "Você não pode ir a lugar algum. Veja, eu parei o seu carro e não há nada que você possa fazer. Agora terei o maior prazer de rasgar a sua garganta e poder." Com um rosnado profundo ele parou de falar e saiu da frente do carro em direção à minha porta. O temor me envolveu. Contudo, eu estava certa de que deveria resistir porque sabia que não era da vontade de Deus a minha morte. Naquele momento ele me dissera que havia muito trabalho para fazer, 3 anos antes, durante a doença que quase me matara. Assim que tomei a decisão de ficar firme, o Espírito Santo fez fluir dentro de mim a alma calma, a paz e a força. Também,
Falou-me que o lobisomem estava tentando amedrontar-me para que eu entrasse em pânico e corresse. Se eu o fizesse, ele seria capaz de me matar. Respirando fundo, estendi a mão direita na direção dele e gritei: pare. No nome de Jesus, pare. Servo tolo de Satanás. Sou serva de Jesus Cristo, que é Deus Altíssimo, e não é a vontade dele que eu morra agora. Você não pode me locar. Estendi a mão direita na direção dele e gritei: pare. No nome de Jesus, pare. Servo tolo de Satanás. Sou serva de Jesus Cristo, que é Deus Altíssimo, e não é a vontade dele que eu morra agora. Você não pode me locar porque ainda tenho trabalho a fazer. No mesmo momento, o lobisomem ficou parado em suas patas traseiras, rosnando e furioso, incapaz de se mover. Apontei novamente para ele e disse, olhando diretamente em seus olhos: no nome de Jesus ordeno que você saia do meu caminho e se vá. A hora da minha morte ainda não chegou. Agora, vá. Ele uivou mais uma vez e, ficando novamente de quatro, saiu da estrada, desaparecendo no meio de uma plantação de milho. Eu tremia tanto e ao mesmo tempo estava aliviada que mal conseguia dirigir. Porém, quando o meu carro ganhou velocidade, eu dirigi louvando o Senhor por mais uma vez. Estender a mão contra a ira dos meus inimigos. Salmo 138.7. Parei uma milha depois e tive uma crise de nervos porque eles implicam na morte de pessoas de quem a salvação é o mais importante para mim. E também, uma pessoa assim, depois de morta, volta à forma humana porque o demônio deixa o corpo, e isto causaria uma situação extremamente complicada porque, quem iria acreditar que um morto, quando vivo, tinha outra forma? Assim, o matador seria, certamente, acusado de assassinato. Os vampiros também existem. Este também é um termo, relativamente, moderno. Essencialmente, o vampiro é uma pessoa que bebe sangue. O vampirismo cresce a cada dia entre as estrelas do rock e de seus adeptos. Existem muitas canções sobre o assunto. O ato de beber sangue no palco durante as apresentações é comum para essas estrelas. Assim, como o fato de exibirem alteração no formato dos dentes que se tornam pontiagudos. Recentes publicações de shows mostram o cantor Destiny D do grupo de rock Twisted Sister exibindo dentes pontiagudos na frente da boca. Vejamos um fascinante versículo que fala a respeito. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes. Salmo 57.4. Ao lembrar que a maioria dos escritos de Davi, nos Salmos, dizem respeito à batalha espiritual e o fato de que sua alma, e não o corpo, estava sendo atacada, fico me perguntando se ele não estaria se referindo às pessoas habitadas pelos demônios do vampirismo. Novamente, o que dizem a respeito deles não é verdade. Na realidade, agem durante o dia, não precisam dormir em um caixão, etc. Pessoalmente, nunca encontrei um vampiro. Entretanto, conversei muito com pessoas que afirmam tê-los encontrado. Nestas situações, também, devemos nos firmar em um vampiro. Entretanto, conversei muito com pessoas que afirmam tê-los encontrado. Nestas situações, também, devemos nos firmar no poder e a autoridade de Jesus Cristo. Os demônios podem se manifestar numa forma física. As formas variam desde a extrema beleza feiura horripilante. Eles também podem se manifestar com a aparência perfeita de um ser humano. Os satanistas os chamam de changelings, incubi doppelgangers. O dicionário assim define: os changelings são supostas crianças que nas histórias são deixadas pelas fadas no lugar de outra que elas roubaram. Um doppelganger é o espírito de uma pessoa viva que tem a mesma aparência física dela. Os incubis são demônios que adotam uma forma masculina, geralmente humana, a fim de ter relações sexuais com mulheres. A batalha física. Não posso dizer muito sobre os inevitáveis conflitos que você terá com as pessoas como resultado de seu envolvimento na guerra espiritual. Peça ao Senhor para ensiná-lo a ouvir claramente a voz dele. E, quando ouais, nunca me esquecerei de uma tarde, no mês de julho, logo depois da libertação final de Elaine, quando cheguei em casa depois do trabalho. Entrei e deixei algumas coisas lá. Como ainda tivesse 45 minutos antes de pegar Elaine no trabalho, decidi ir até a mercearia. Voltei depois de 20 minutos e, quando coloquei a chave na fechadura da porta da frente, o Espírito Santo fez passar rapidamente no meu espírito e mente a palavra não. Olhei em volta e tudo parecia estar em paz. Os pássaros chileavam, a brisa levava as folhas das árvores e os meus 2 gatos dormiam no balanço da varanda. Olhei para a janela perto da porta, mas não pude ver nada em comum. Devo estar louca? Pensei.
Não devo ter ficado fora de casa mais do que 20 minutos e o dia ainda está claro. Imediatamente, ouvi novamente a mesma ordem. Não. Mas senhor. Eu disse fora de casa mais do que 20 minutos e o dia ainda está claro. Imediatamente, ouvi novamente a mesma ordem. Não. Mas senhor. Eu disse. Estou com sorvete e ele vai derreter nesse calor. Não entre. Foi a última ordem. Depois, silêncio. Sabia no íntimo que ele não a repetiria para mim. Ele nunca discute conosco. Assim, dando de ombros, virei-me e voltei para o carro. Estava treinado bastante para não desobedecer. Fui buscar Elaine no trabalho 1h30 depois nós e o sorvete derretido entramos em casa. Descobrimos, então, que os fundos da mesma tinham sido vasculhados. Quem quer que seja que o tivesse feito, estivera lá no exato momento em que o Espírito Santo me impedira de entrar. Juntas, louvamos ao Senhor pela orientação que ele me dera. Se eu tivesse entrado, com certeza teria morrido. No mais. Mas, acredito que o Senhor guiará você em tudo. Seja cuidadoso com todos. Não confie em ninguém até que tenha tido tempo suficiente para conhecê-lo bem. Verifique como são os frutos e a vida cristã do mesmo. Espere até que tenha completa paz no espírito e no coração vindos do Senhor para poder confiar em alguém. Ore, constantemente, pedindo ao Senhor para revelar a você, os servos de Satanás, assim como as suas mentiras. Não devemos nunca subestimar Satanás. Somente o Senhor poderá revelar-nos as suas armadilhas. A batalha no mundo espiritual. Esta área já foi discutida no capítulo 14.